Meio-dia e 12, uma ocorrência de perseguição seguida de disparos de arma de fogo registrada no último sábado terminou com um jovem de 25 anos executado a tiros. Aconteceu em Pontal do Paraná. Mais uma situação de homicídio registrada aqui no litoral do estado, dessa vez em Pontal do Paraná, na rua Manuel Marques, bem no cruzamento com a PR-412. Início da tarde deste sábado, a gente já está aqui no local onde aconteceu então mais esse homicídio. As primeiras informações que nós conseguimos aqui no local é de que o homem de 25 anos é identificado que estava neste veículo Ford Ka prata, estaria perseguindo uma família que está em um carro logo à frente, um Ford Focus de cor verde. Sendo assim, essa família que estava se sentindo ameaçada por esse jovem de 25 anos entrou em contato com outros familiares. E esse homem acabou parando então com um carro branco logo ao lado ao carro Ford Ka. Ele saiu então deste carro e disparou contra a vítima, já identificada, um homem, um jovem de 25 anos de idade que acabou morrendo aqui mesmo no local. Rapidamente, a polícia militar chegou ao local e tomou conhecimento da situação. De acordo com as primeiras informações que foram repassadas às equipes, a versão de que a família estaria sendo perseguida pelo homem de 25 anos se confirma. A vítima, ela seria suspeita de efetuar furto numa construção ali de determinada família e após ter sido expulso ali do local, né, onde estaria realizando suposto furto, teria saído do local, né, pegado um outro veículo e passado a ameaçar algum familiar da família. Aí o pai, né, da pessoa ali ameaçada, né, teria perseguido os três, né, que estavam se deslocando ali na via em alta velocidade, né. O primeiro, né, que era filho ali da família, né, com o veículo, sendo perseguido pelo suposto autor do furto, né. Após ser avisado por seus familiares de que eles estariam sendo perseguidos, o homem foi com outro veículo e conseguiu localizá-los. Foi neste momento na rua Manuel Marques, onde eles se encontraram. O homem saiu do veículo branco e disparou contra o rapaz de 25 anos, que morreu dentro do carro. Um policial rodoviário estadual viu os carros em alta velocidade e decidiu verificar a situação. Após os disparos, o militar conseguiu apreender o atirador, que momentos depois se evadiu do local. Por coincidência, passava um policial militar nosso, né, da Polícia Rodoviária no local, próximo, né, teria visto, né, esses veículos ali andando em alta velocidade e teria acompanhado esse até o final, aqui até o desfecho. Então, logo após os disparos de arma de fogo, ele teria rendido, né, o autor dos disparos, né, que aí por conta da aglomeração das pessoas e outras situações, e talvez até por orientação de terceiro, né, o autor teria conseguido se evadir. Mas, ao que tudo indica, ele deve se apresentar nas próximas horas ali na delegacia. A arma utilizada no crime foi apreendida pelo policial rodoviário estadual que acompanhou a situação. Já no carro da vítima, nada de ilícito foi encontrado. Como ele chegou a acompanhar os carros em alta velocidade, né, para verificar a situação, né, até por conta do sentimento ali de dever dele, né, ele perseguiu esses carros que estavam, né, ali, passando em alta velocidade, e no momento que aconteceu os disparos, ele conseguiu render o autor. O autor deixou a arma sobre o carro, se rendeu, ele conseguiu controlar a situação, mas ele estava sozinho, né, com a aglomeração de pessoas, aquele tumulto todo ali, né, e aí foi nesse momento ali que esse autor teria que ser evadido, mas ele deixou a arma foi apreendida, os veículos permaneceram no local, né, a perícia esteve aqui, né, e realizou todos os procedimentos. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Bruno de Souza Almeida, já possui passagens pela polícia. O carro está sendo removido exatamente neste momento aqui do local. A gente pode acompanhar a marca dos tiros aqui neste carro, Ford Ka prata, então, que foi onde essa vítima de 25 anos acabou morrendo aqui no local. Como esse carro está saindo agora aqui do local deste homicídio, a gente pode ver aqui também as marcas de sangue que ficaram aqui no local após a criminalística remover o corpo deste jovem de 25 anos. Ainda não se sabe ao certo quantos disparos foram executados contra a vítima. Ainda na manhã desta segunda-feira, o autor não teria se apresentado na delegacia. Familiares foram convocados a prestarem depoimentos, que foram realizados ainda na tarde do último sábado, horas após o assassinato. Este foi o segundo homicídio em Pontal do Paraná, no ano de 2021. É um pouco estranho, mas quero chamar o Michel antes de falar qualquer coisa, que justamente vai atualizar essa informação, né, Michel?
Sim, Tony, mais uma vez, boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Tony, é uma situação bastante complicada. Confesso que eu demorei a entender toda essa situação, né? Toda essa ocorrência de homicídio em Pontal do Paraná. Quando eu cheguei no local, juntamente com o cinegrafista Emerson Menino, a gente conversou ali com as equipes da Polícia Militar que atendiam aquela ocorrência no sábado à tarde, e a gente foi entendendo, montando um verdadeiro quebra-cabeça de toda essa situação. Então, como eu explico na reportagem, Tony, o Bruno, de 25 anos, ele supostamente teria roubado materiais de construção ali, madeiras e outros itens de uma construção daquela família. E depois disso, ao saber que o filho teria avisado o pai que o Bruno teria roubado então nessa construção, ele passou a perseguir a família que estaria num carro verde, como a gente mostrou na reportagem. Então, dentro deste carro, Tony, passando ali por aquela rua, né, registrada ali na rua João Eugênio, na rua Manuel Marques, em Pontal do Paraná, em Praia de Leste. Então, quando eles estavam passando por aquela rua, o outro homem, que seria então o pai do homem que estava sendo perseguido, acabou indo até o local e, de posse de uma arma de fogo, desferindo esses tiros contra a vítima, que morreu dentro deste veículo mesmo. Uma história complicada, Tony, difícil de entender. A gente não sabia se o Bruno tinha algum vínculo empregatício com essa família, se o Bruno trabalhava nessa obra, mas a informação que a gente recebeu até mesmo após essa ocorrência no sábado à tarde é que um outro veículo, um Fiat Uno, com todo este material, inclusive com os pneus todos furados, foram encontrados ali próximo à obra, próximo então onde teria acontecido esse furto em Pontal do Paraná. Tony, agora há pouco, até antes de a gente começar a falar sobre esse assunto aqui no Voz do Litoral, nas nossas redes sociais, na transmissão ao vivo, a gente recebeu um comentário. Eu vou ler esse comentário aqui, Tony, que é de uma pessoa que se identifica como familiar da vítima, do Bruno, de 25 anos, ou então o Bruno de Souza Almeida, de 25 anos, e essa mulher então realizou um comentário nas nossas redes sociais, falando assim, pedindo para que a nossa equipe de reportagem vá até Pontal do Paraná novamente conversar com a família do Bruno. Este homem, então, que foi executado em Praia de Leste. Então, ela fala que é da família, ela, então, falando, né, que as equipes devem ir para conversar, então, com a família para entender um outro lado dessa história que ninguém sabe ou perguntou antes de julgar. Essas são as palavras, então, dessa mulher que mandou um recado nas nossas redes sociais. A gente se coloca à disposição aqui também, Tony, de ouvir a família do Bruno. No momento não tinha ninguém que se identificasse do local como familiar do Bruno, e a gente se coloca à disposição, então, em entender o outro lado dessa história. Mas, de acordo com a Polícia Militar, essa foi a versão levantada pela família, que prestou depoimento ainda na tarde do último sábado. A foto do Bruno a gente coloca aqui agora, a gente vê, então, essa vítima de 25 anos, que foi o registro do segundo homicídio em Pontal do Paraná no ano de 2021, Tony. Michel, se falou que a vítima tinha passagem já pela delegacia e tal, né? Você sabe dizer qual o motivo, conseguiu levantar a ficha dele, quais seriam os motivos dele já ter passagem pela delegacia? Sim, Tony, segundo a Polícia Militar, passagens por furto, o mesmo crime que ele teria praticado, então, a essa construção da família na tarde do último sábado. Não há registro, Tony, de arma de fogo, né, tentativa de homicídio ou algo do gênero no nome do Bruno, de 25 anos. Essas são informações da equipe da Polícia Militar. Vale lembrar também, Tony, que apenas uma arma foi vista, então, em todo esse cenário de homicídio, que seria, então, a arma que foi utilizada para o assassinato do homem de 25 anos. Segundo informações da Polícia Militar, as equipes que foram até o local, nenhuma outra arma foi localizada. Tampouco dentro também do carro do Bruno. Nada de ilícito foi encontrado com ele. Vamos aguardar, queremos dizer para a família o seguinte também, né? Aqui ninguém está julgando nada, para deixar bem claro, Michel. A gente não está julgando, está informando. Se alguém julgou, daí não é nossa responsabilidade, até porque a rede social faz muito bem esse julgamento. Agora, sabe quando falta, sabe aquele joguinho quebra-cabeça, né? Muita gente gostava de jogar, hoje é tudo no WhatsApp, né? Não tem jeito. Sabe quando falta uma pecinha para fechar o negócio? Eu acho que é o que está faltando aí. Tem alguma coisa estranha. Ele estava perseguindo? Estava, mas não estava armado. De que maneira ele estava perseguindo? O que ele estava fazendo? Enfim, falta alguma coisa que eu acho que a polícia vai trazer para o limpo aí
nas próximas horas. E se a família quiser falar, se manifestar, é claro, é só entrar em contato com a gente também, né, Michel? Exatamente, Tony. Um outro fato interessante dessa história toda é que o homem, então, que atirou contra o Bruno, o homem que teria matado o Bruno nessa situação, ele acabou sendo apreendido ali por aquele policial rodoviário estadual que acompanhou a situação, que acabou presenciando tudo isso daí, mas posteriormente, quando muitas pessoas acabaram aglomerando em cima do carro, juntamente ali em cima desse policial rodoviário estadual, o homem acabou fugindo ali do local. O policial estava sozinho, ele não estava a serviço, ele verificou a situação, viu alguns veículos em alta velocidade e foi ver o que estava acontecendo. Então, sozinho, ele não daria conta de cuidar de toda aquela situação. Muitas pessoas foram para cima do carro, o Bruno já morto ali dentro desse veículo Ford Ka Prata, então ele sozinho não conseguia dar conta de toda a situação. Então, ele conseguiu pegar a arma, porém o homem que atirou contra o Bruno saiu do local, fugiu do flagrante, podemos assim dizer, né? Como a gente fala aqui sempre no programa. A expectativa da Polícia Militar, até mesmo porque todos os outros familiares, inclusive a esposa do homem que teria atirado contra o Bruno, estavam no local. A polícia conversou com essas pessoas. Então a expectativa da polícia era que ainda nas próximas horas seguintes ali a esse homicídio, ele já fosse até a delegacia, ele já então se colocasse à disposição da justiça. Porém, a gente tem informação que isso até amanhã dessa segunda-feira não aconteceu. A gente vai continuar acompanhando essa história, a gente se coloca à disposição também de ouvir a família do Bruno para entender toda essa história, Tony. Como eu falei, foi complicado no momento em que a gente chegou lá no local do homicídio, mas continua complicado de a gente entender essa história até hoje. Se o Bruno roubou nessa residência, por que ele estaria perseguindo a família? Ele não estava com arma de fogo, então por que ele estava fazendo isso? Então tem muitas perguntas que deverão ser respondidas e a gente quer divulgar aqui também no Voz do Litoral, Tony. Muito bem. Continue aí no caso, bom trabalho. E eu acho estranho um pouco do que aconteceu. Agora, vamos aguardar o que a polícia tem para contar aí, porque eu tô com umas ideias aqui que eu não vou falar, porque depois a gente acaba atrapalhando a investigação, né? Vamos aguardar o trabalho da polícia, mas tem coisas que dá, né? Daí talvez dê uma noção, um sentido a toda essa história. Mas eu não sou policial. A polícia... E até porque o amigo aí que atirou, o atirador, o matador, todo mundo já sabe quem é você. Então, se você não se apresentar hoje, você passa a ser foragido. E daí, se a polícia botar a mão em você, pelo menos um tempinho você vai ficar preso. Então, aí a opção é tua, do teu advogado, que vai dizer lá a legítima defesa, né? Que a gente já sabe de cor e salteado lá, tudo que vai ser dito, mas se eu fosse no teu lugar, eu me apresentaria. Que aí você apresenta, dá o depoimento e vai aguardar em liberdade. A hora que a polícia baixar lá, procurado, ferrou pro teu lado, meu amigo. Até no dia do julgamento, isso pesa pro teu lado. Então pense bem, já que você falou que o cara é ladrão, então você matou o cara porque o cara é ladrão. Você deve ter como provar também, né? Não estou defendendo ninguém aqui, hein, minha gente? Estamos aguardando desenrolar as coisas.